Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa número 279, que vai ao ar no domingo, dia 28 de setembro de 2025. E no Tributologia de hoje eu vou tratar de um assunto que é absolutamente inevitável. Eu vou tratar de um assunto que tem sido objeto de muitas consultas no escritório, muitas mensagens para mim, muitos WhatsApps que eu tenho recebido, que é o julgamento pelo STF da ADI 7324, ação direta de inconstitucionalidade 7324. E nessa ação direta de inconstitucionalidade, o STF julgou a restituição ao consumidor de PIS e COFINS na conta de consumo de energia elétrica. Eu confesso a vocês que eu fico um tanto quanto assustado com a qualidade do material que tem sido divulgado nas redes sociais, que tem sido divulgado no próprio YouTube, que tem sido divulgado pela internet como um todo. A internet pode ser fonte de produtos de qualidade, pode ser fonte de aulas de qualidade, mas pode também ser fonte de tragédias, como é o caso do que está sendo feito com essa decisão do STF. Eu vou explicar para vocês, de um todo, qual é o cenário para que vocês possam entender e vocês possam ensinar para outras pessoas. E eu peço encarecidamente, deem a sua curtida nesse vídeo, compartilhem esse vídeo, coloquem nos seus grupos, para que mais pessoas saibam o que está acontecendo, para que elas não sejam enganadas por profissionais que agem de má fé. Porque aqui a gente está falando de direito e eu vou explicar exatamente para vocês o que está acontecendo. Se você está me ouvindo na principal plataforma de podcast, você também divulgue o podcast para que mais pessoas não caiam em furada, porque é o que vai acontecer. Um cliente me ligou essa semana dizendo: Gabriel, temos uma oportunidade. Eu tenho certeza que agora cabe a restituição do ICMS na conta de energia elétrica. Aí eu falei: da onde você tirou isso? Não cabe. E ele falou: cabe, porque eu vi um vídeo na internet dizendo que cabe, e ele me mandou o vídeo. O que mais me assustou é que foi um vídeo que tinha 23 mil curtidas. Foi um vídeo que tinha milhares de compartilhamentos. Foi um vídeo que tinha milhares de visualizações com informações erradas. Bom, o que aconteceu? O STF julgou a ADIM 7324. A ADIM 7324 foi uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, questionando a determinação da devolução pelas distribuidoras de energia elétrica aos consumidores dos valores de PIS e COFINS recolhidos a mais pela inclusão indevida do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Vamos lá. No Brasil, nós tivemos um julgamento extremamente impactante em 2017, que foi o julgamento da tese do século, tema 69 da repercussão geral, que determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS. O STF entendeu que a base de cálculo de PIS e COFINS é a receita. E o ICMS não pode ser considerado receita da empresa, porque o ICMS ele entra na conta da empresa e sai para o Estado. Portanto, como não é um dinheiro que entra e fica, não pode fazer parte do conceito de receita, do conceito de faturamento. Pois bem, foi publicada em 2022 a Lei 14.385, Lei 14.385 em 2022, que alterou a Lei 9.427 de 96. Tá? Essa lei atribuiu à Agência Nacional de Energia Elétrica a responsabilidade por destinar aos consumidores os valores de PIS e COFINS que foram pagos indevidamente pelas distribuidoras, uma vez que o ICMS foi excluído, reduzindo esse tributo e dando direito à restituição. Deixa eu explicar melhor isso, para poder ficar muito claro para você. Quando
as empresas ingressaram com uma ação para excluir o ICMS do PIS e da COFINS, foi gerado um crédito a ser restituído. Só que as concessionárias de energia elétrica, elas se submetem à Lei Geral das Concessões. E a Lei Geral das Concessões determina que a tarifa de energia deve representar o custo da geração da energia. E a própria lei diz que qualquer alteração da tributação sobre o consumo deve refletir na tarifa. Portanto, se a distribuidora de energia elétrica ela ingressou com uma ação judicial e teve o direito de ser restituída do PIS e da COFINS, o que vai acontecer? Vai acontecer que ela vai ter um benefício. Benefício esse que impacta no custo da tarifa. Porque a tarifa foi calculada na época da licitação exatamente considerando PIS e COFINS com ICMS na base de cálculo. Se eu tiro ICMS da base de cálculo, significa dizer que a tarifa tem que ser reduzida. Pois bem, se a distribuidora ingressa com a ação, se a distribuidora tem o direito de restituição, tecnicamente, a distribuidora tem que repassar esse benefício ao consumidor. Afinal de contas, a distribuidora de energia, ela sempre repassa quando há aumento. Então, se houver redução ou restituição, ela tem que reduzir ou devolver. Essa é a lógica, ok? Beleza? Maravilha. Então, a Lei 14.385 de 2022 determinou a devolução desses valores recolhidos a maior a título de PIS e COFINS, porque o ICMS estava na base de cálculo e foi retirado ao consumidor. Então, o que é indevido não é o ICMS. Quem fala que o que é indevido e o que tem que ser restituído é o ICMS, não está 10% errado, está 110% errado. Não é um equívoco, está errado. Errado! O que cabe à restituição é o PIS e a COFINS, ok? Maravilha. E então a Associação Brasileira ingressa com ação, Associação Brasileira Distribuidora de Energia Elétrica, ingressa com uma ação judicial dizendo que essa lei, a lei 14.385 de 2022, transferiu indevidamente às distribuidoras a obrigação de repassar aos consumidores esse valor restituído a elas, pois isso caracterizaria uma expropriação sem o devido processo legal. Isso é um absurdo, né? Porque toda vez que há um aumento de ICMS, a distribuidora vai lá e fala o seguinte: ô Agência Nacional de Energia Elétrica, eu preciso aumentar o custo da minha energia. Por quê? Porque aumentou o ICMS. Então eu preciso aumentar para repor. Então quando reduz, tem que reduzir também. Quando restitui, tem que restituir também. O STF, então, entendeu que essa lei ela é válida. O entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator, ele afirmou que a devolução dos valores está dentro da política tarifária. O que eu acabei de explicar para vocês. Aumento de tributo aumenta a tarifa, redução de tributo reduz a tarifa. Então, a Agência Nacional de Energia Elétrica tem que regular as tarifas refletindo os custos do serviço, incluindo, então, a compensação dos consumidores no caso de restituição. A agência tem o dever de garantir que os valores que foram indevidamente entregues às distribuidoras sejam devolvidos aos consumidores. Porque, no final das contas, quem suportou o encargo da tarifa mais elevada foi o consumidor. Então, é o consumidor que tem o direito de receber essas contribuições para o PIS e para a COFINS de volta em razão do recolhimento indevido. Ok? Gente, a tarifa de energia ela leva em consideração o custo da operação, englobando aí o tributo. Então, se o tributo é indevido, a devolução ela é cabível. Ok? Então, a lógica já ficou clara para você. O que cabe à devolução não é de ICMS, é de PIS e COFINS. As distribuidoras têm que devolver ao consumidor, tá? Por quê? Porque a revisão da tarifa é cabível sempre que houver aumento, redução ou a devolução.
Ok? Então, o pedido da Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica foi julgado improcedente e foi declarada constitucional a Lei 14.385 de 2022. Beleza? Tranquilo? Legal. E aí tem outro ponto, a prescrição. Ah, você tem direito de receber uma bolada dos últimos 10 anos. Gente, a discussão da prescrição foi realmente bastante complexa no STF, né? O ministro Alexandre Moraes, o relator, o ministro Cristiano Zanin, ministro Nunes Marques, Barroso, Carmen Lúcia e ministro Edson Fachin defenderam o prazo de 10 anos do artigo 205 do Código Civil. Já o ministro Luiz Fux e o ministro André Mendonça deram pelo prazo quinquenal. Nesse caso, seria uma repetição de débito de tributo. Eu confesso que eu acompanharia o Fux e o André Mendonça. O prazo na minha cabeça seria de 5 anos. Mas venceu o voto do relator no sentido de que o prazo é o prazo de 10 anos do artigo 205 do Código Civil, tá? Nesse caso, ainda tem um detalhe. O ministro Flávio Dino entendeu que não haveria nem prazo para restituição. Caberia a restituição de sempre, né? Então, no final das contas, coube a restituição dos últimos 10 anos, tá? Para todos os consumidores. E você fala, Gabriel, peraí, então cabe ação judicial? Eu posso ingressar com uma ação judicial? A priori, não. A priori, a obrigação de restituição é automática das distribuidoras. A grande verdade dos fatos é que a maioria das distribuidoras já devolveram esses valores na conta de energia, com redução na conta de energia. O que você precisa fazer Gabriel, como é que eu vou saber então se eu tive o benefício da redução? Como é que eu vou saber se me devolveram esse dinheiro? Aí já não é mais uma relação tributária, é uma relação consumerista. É você entrar em contato com a sua distribuidora e pedir a memória de cálculos da sua conta de luz dos últimos 10 anos, para que efetivamente fique claro se efetivamente foi feita a restituição. Se a sua distribuidora não te devolveu, aí caberá uma ação contra a sua distribuidora para cobrar esses valores. Não é uma ação contra o Estado, é contra a distribuidora. Mas antes de fazer uma ação, não seja leviano. Notifique a distribuidora, faça contato por e-mail, pergunte, questione, peça a memória de cálculos, para que você possa entender se houve ou não. De acordo com informações da ANEEL, eram devidas a restituição de 60 bilhões de reais a título de PIS/COFINS. Desses 60 bilhões, 40 já foram devolvidos ao consumidor. Então, ainda teria um valor de 20 bilhões de reais a serem restituídos. Isso de acordo com informações oficiais. Então, o que acontece, pessoal, não é para sair por aí ingressando com ação judicial à torto e à direito achando que vai ficar milionário. Não, não é assim que funciona. Notifique a companhia de energia elétrica, pergunte, peça as informações, senão você sequer terá causa de pedir para uma ação judicial. Não erre. Ação judicial feita com má fé deve ser punida. E se você fizer isso, você, em vez de sair ganhando, vai tomar uma litigância de má fé, vai tomar uma sucumbência e vai sair perdendo. Bom, espero ter esclarecido esse assunto. Espero que você agora entenda efetivamente o que aconteceu. E eu gostaria de dizer, cuidado! A advocacia predatória é indevida e tem muita gente na internet captando para fazer aquilo que não sabe. Mande esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso à informação efetiva, real, sem nenhum interesse financeiro. Senhoras e senhores, se você acompanha o Tributologia, é para isso que eu estou aqui toda semana, para trazer informação jurídica de qualidade, isenta e técnica. Espero que você tenha gostado desse Tributologia. Por favor, não deixe de se inscrever no canal, dê o seu like, curta, compartilhe. Foi um prazer enorme estar com vocês. Um beijo grande e até semana que vem com mais Tributologia. Tchau, tchau.